O problema da prova é porque realmente, assim, você vai fazer uma prova, que todo mundo vai fazer uma prova igual, como que você não permite essa cola? Então, na minha opinião, as provas, quando elas são feitas dessa forma, tem que ser uma questão muito mais de pesquisa, de trabalho, do que prova mesmo, sabe? A não ser que seja oral. E pode ser que a gente, uma parte aí da pontuação, a gente faça oral, viu, gente? Mas eu vou marcar com vocês aí antecipadamente. Podem ficar tranquilos. Então, vamos lá, gente. Dando continuidade, tá? Ao que a gente... Ao que a gente... Vou só dar uma retomada aqui. Na aula passada, a gente falou, então, da questão da reeleição, né? E da inelegibilidade quando ela é decorrente da incompatibilidade do cargo que aquele candidato exerce, né? Então, de cara, a gente falou sobre a reeleição, que desde a emenda constitucional de 97, ela é específica para os chefes de poder executivo, beleza? Tô só retomando aí para a gente lembrar também, tá? E a reeleição, então, ela acontece porque existe uma vedação do chefe do Poder Executivo concorrer, né, ou exercer mais de 2 mandatos consecutivos. Então, por que a reeleição ela é uma causa de inelegibilidade? Eu só quero frisar isso para vocês. A reeleição, ela pode ser uma causa de inelegibilidade? Sim, por quê? Porque ela impede que o chefe do Poder Executivo exerce por mais de 2 vezes, né? Impede ele exercer por mais de 2 vezes consecutivas aquele mandato, beleza? Então, cuidado, porque isso também é coisa de pegadinha. Não, a reeleição ela está permitindo que o chefe do Poder Executivo possa se reeleger. Sim, mas ao mesmo tempo que ela permite, ela também o quê? Impede. Impede que ele se eleja por mais de 2 vezes, beleza? No terceiro mandato, então, eles estarão inelegíveis para aquele cargo, tá? Chefe do Poder Executivo. 2 vezes consecutivas, né, professor? Consecutivas. Lula pode voltar a se reeleger, ele não vai se reeleger, ele vai se eleger, na verdade. Por quê? Porque ele já teve 2 mandatos consecutivos. Se ele se candidatar e se ele ganhar, é um outro mandato. Então, nós estamos falando de consecutivos, tá? Pode ir, professor, ele é ficha suja. Então, é isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora. Na verdade, a gente pensando na questão dos mandatos. Agora, eu não sei como que vai ser isso, né? Eu, sinceramente, eu não sei ainda, porque eu não sei. Ao mesmo tempo que essa questão da ficha... a gente não sabe se isso aí vai ser reformado, se não vai ser. Não sei, gente. Vamos esperar para ver. No caso aí do Lula, a gente tem que esperar para ver, né? Outra coisa. Nós estamos falando de chefe do Poder Executivo, né? Então, o deputado federal pode ficar lá 20 anos da vida dele como parlamentar? Pode. Consecutivamente? Sim. Vereador, vira deputado, deputado volta a ser vereador e por aí vai. E no mesmo cargo também, tá? Então, cuidado para a gente não confundir isso, que é o que eu coloquei aí no quadrinho, tá? Então, a gente tem inúmeros exemplos de bons e maus, né, parlamentares que podem ficar aí, né, tanto no Senado quanto na Câmara, né, como vereador também, 500 vezes e tá tudo certo. Beleza. Para concorrer ao mesmo cargo, não é necessário o afastamento antecipado. Já falamos sobre isso também. Então, se eu vou ser presidente, se eu sou presidente e quero ser presidente, eu posso continuar no meu cargo sem a necessidade de sair, né, 6 meses antes das eleições. O nosso atual presidente, o que aconteceu com ele? Ele era deputado federal. Gente, tô engasgada. Ele era deputado federal, aí ele
se afastou do cargo eletivo dele 6 meses antes, para então poder concorrer a um outro cargo. Já sabemos disso, né? Então, parágrafo 6º é onde consta essa inelegibilidade. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governantes e os prefeitos têm que renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Beleza? Dificilmente o presidente vai, né, ser outra coisa, mas muitas vezes a gente vê governadores, né? A gente até lembrou na aula passada quando o Aécio Neves tentou, né? Tentou presidência, aí tem vários governadores, né, de São Paulo e tal. Então, de baixo para cima é mais fácil a gente verificar isso. A proibição de concorrer para 3 mandatos, somente a chefes do Poder Executivo. Eu falo isso toda hora porque eu acho que é uma coisa importante para a gente não esquecer, tá bom? O que a gente pode concluir nessa zona toda? Isso aqui a gente conversou na aula. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi incluir um slide falando sobre isso, né? Então, quem acompanhou a aula até o finalzinho, a gente foi chegando a essas conclusões, não foi? A gente foi falando um por um da nossa cabeça. Aí, o que eu fiz? Eu sistematizei o que a gente falou e coloquei aqui como conclusão desse parágrafo 6º, ok? E coloquei para ficar mais fácil para vocês entenderem o movimento também da inelegibilidade em decorrência aí da reeleição, né? Então, o titular do Poder Executivo e o vice podem reeleger-se aos mesmos cargos uma vez só. Não tem dúvida. Beleza? Agora, olha só. Cumprido o segundo mandato. Então, já cumpriu o primeiro. O titular, quando eu chamo de titular, pessoal, eu tô falando do presidente, tá? Eu não tô falando do vice. É porque é o titular daquele cargo. O titular não poderá candidatar-se novamente nem ao cargo de titular e nem como vice. Então, lembrando aí, o Lula não foi vice de Dilma, né? Porque senão podia falar assim, então beleza, eu não vou poder ser presidente, mas eu vou ser vice-presidente. Ocorreu um tempo, não sei se... Gente, tá cheio de bichinho aqui. Não sei se vocês lembram disso nas aulas de história. Washington Luiz, nem sei se 1922, nem lembro. A gente votava aqui no Brasil para o cargo de presidente e votava para o cargo de vice-presidente. Então, não era vinculado, tipo uma chapa igual a gente vota hoje, tá? Mas hoje é. Então, eu não posso me candidatar nem como titular, nem como vice. Beleza. Nesse caso, né, o titular, ele pode se candidatar a outro cargo, não pode? Então, por exemplo, no segundo mandato, o cara ele não vai poder ser de novo presidente da República. O que ele faz? Ele sai fora. Aconteceu isso com a Anastasia? Aqui. Alguém me ajuda a lembrar? Anastasia não foi presidente, não foi? Oi? Anastasia foi presidente? Não, ele foi governador. Não foi, não? Tô doida? Anastasia foi. Foi No governador. primeiro mandato do Aécio. Ele foi vice. Isso. E depois ele Aí foi depois governador? Foi. Anastasia, Antônio Anastasia... Não, acho que ele ficou nessa janela de transferência de 6 meses. Não, então, mas ele foi governador. Gente, eu tô... Foi governador, sim. Foi governador. Aí ele saiu 6 meses antes, ele se desincompatibilizou para poder concorrer ao Senado. Entenderam? Entendi. Por quê? Porque como ele foi vice e presidente, vice e governador, ele não poderia concorrer pela terceira vez a uma reeleição. Então, ele se desincompatibilizou, renunciou ao mandato e tentou outra coisa, ser senador, né? Entenderam? Ok? Gente, me perguntem se tiver ficado alguma dúvida, tá? Eu só tô sistematizando aquilo que a gente falou na última aula. Pode falar, Luana. Eu tenho só uma dúvida, questão quando você
tem que renunciar 6 meses antes. Uhum. Se o cara é prefeito da cidade Y e quer candidatar a prefeito da cidade X, ele precisa renunciar também? É o mesmo cargo, mas é de cidade diferente, eu confundi. Depende, tá? Se ele só tiver feito uma eleição, ele pode se candidatar. Agora, o que que acontece? Tem que tomar cuidado para não considerar fraude, porque o cargo é chefe do Poder Executivo Municipal. Aí, olha que conveniente, eu largo aqui o meu domicílio, vou para outro domicílio e me candidato a um terceiro, quarto mandato em outro domicílio, né? Ou em outra prefeitura. Isso é considerado fraude. Entenderam? Então, Luana, vou até adiantar e volto, tá? Olha aqui o que eu coloquei no segundo exemplo aqui do slide. Recurso especial, eleição 2008, registro de candidatura prefeito. Candidato à reeleição, tá? Transferência de domicílio para outro município. Fraude configurada. Fraude consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-se de domicílio eleitoral de um para outro município, de modo a elidir-se a incidência do preceito legal disposto no artigo 5º. Evidente o desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio eleitoral, tá? Então, foi considerado fraude esse candidato a prefeito tentar ser prefeito de outra cidade. Combinado? Entendi, obrigada. Então, vamos só voltar aqui. Atenção, quando a gente fala do titular é mais fácil. Mas quando a gente fala do vice, de vez em quando rolam umas dúvidas, tá? Então, observem quando é vice, tenham mais atenção. Se o vice substituir, não é suceder, né? Então, são duas palavras que acontecem. Vamos lá. Se o vice substituir o titular nos 6 meses anteriores à eleição, ou sucedê-lo em qualquer época, poderá concorrer ao cargo de titular, vedadas, nesse caso, a reeleição e a possibilidade de concorrer novamente ao cargo de vice, pois isso implicaria ocupar o mesmo cargo eletivo por 3 vezes, tá? Substituição, pessoal, é quando o presidente viaja lá para o exterior, aí o vice, ele substitui o presidente. Agora, a sucessão foi tipo o Temer, né? Ele toma o cargo de presidência, ele se torna presidente ali. O cargo do vice fica aberto, beleza? Então, só para vocês entenderem que a gente vai ver isso em alguns artigos, a sucessão é diferente da substituição, tá? Só para marcar isso aí. Mas vamos lá. Então, o que eu tô falando? Que se o vice, ele substituir o presidente nos últimos 6 meses, ou se ele virar presidente, né? Se ele suceder, ele poderá concorrer ao cargo de presidente, desde que não seja na reeleição, né? Ele poderia se eleger uma única vez, porque senão ele vai estar cumprindo vice, que sucedeu, e depois um terceiro mandato como titular. Entenderam? No caso do Temer, no caso é exatamente o do Temer. Exatamente do Temer. No segundo mandato, ele assumiu faltando 6 meses. Isso. Ele poderia tentar candidatar para presidente novamente. Se fosse no primeiro mandato. Vamos supor que a Dilma tivesse tido o impeachment no primeiro mandato dela, tá? Sim. Aí ele sucedeu a Dilma. Aí ele poderia se candidatar? Poderia. Mas como ele sucedeu a Dilma no segundo mandato, aí ele não poderia se candidatar. Entendi. Tá? Ronaldo, pode perguntar. Mas eu acho que ele não ia poder não, professor, porque eu acho que ele foi vice as 2 vezes. Não, então, exatamente, é isso que eu tô falando. Por quê? Porque, na verdade, se vamos supor que a gente estivesse falando só do primeiro mandato, mesmo ele tendo substituído a Dilma, ele pode se candidatar no cargo principal. Poderia. Uma única vez, né? Agora, como ele, no segundo mandato,
ele sucedeu a Dilma, e ele também, obviamente, que não poderia. Tá? Entendeu? Ronaldo, você levantou a mão? Ou foi Sim, sim. Então, Seria, por exemplo, se o Lula, depois das duas candidaturas dele, dos dois mandatos, ele sucedesse não. Ele fosse vice da Dilma, assim que ela entrou. Seria isso? Ele não poderia, certo? Não poderia em hipótese alguma. Agora, pensa o contrário. Quem que foi o vice do Lula? Zé Alencar. Zé Alencar a primeira. Não, mas mudou, né? Primeiro O foi Zé o Zé Alencar a Alencar. primeira e a segunda foi a Dilma. E teve o José... o José Dirceu, ele era chefe da Casa Civil, né? Estou enganado. As duas vezes foi o Zé Alencar. E as duas Agora vezes Zé Alencar, depois foi a Dilma. A Dilma foi candidata a presidente, substituindo, ela não foi vice. Ela não foi vice, não. Ela era, inclusive... Ela era presidente da Petrobras, depois foi ministra e tal. Foi isso mesmo. Aí foi como chefe da Casa Civil, tá, né? foi mesmo. No lugar do José Dirceu. Quando rolou as confusões lá do Petrolão, não sei se foi Petrolão ou Mensalão, aí ela entrou como chefe da Casa Civil. Exato. Né? Então seria o contrário. Na verdade, assim, vamos pensar, eu acho que a situação do Temer é a melhor, porque ele foi vice da Dilma no primeiro, depois ele foi vice da Dilma no segundo. Se ele não tivesse substituído a Dilma ou sucedido a Dilma, ele poderia tentar. Ele não poderia ter substituído a Dilma em momento algum, né? Aí ele poderia tentar compreender. Mas como ele sucedeu a Dilma, aí configuraria 3 mandatos. Ué, professor, então se eu sou vice por 2 mandatos, se eu não substituir ou suceder o presidente, eu posso candidatar a presidente? Desde que você não substitua nos últimos 6 meses antes da presidência. Antes das eleições. Então, aqui foi o caso do Anastasia, né, professor? Né? Foi o caso do quase que... Qual que é o caso, Odaí? Não, o Anastasia, ele foi vice do Aécio, aí o Aécio foi para o Senado e ele veio para governador. Pois é, aí ele exerceu 2 cargos, né? Um como vice e um como governador. Aí ele teve que desincompatibilizar para tentar Senado. Exatamente. Entendeu? Porque senão ele não poderia... Se ele continuasse... Tanto que o Anastasia pode ter só um cargo inteiro, né? Um cargo de governador de forma inteira, porque ele, nos 6 últimos meses ele se afastou. Aí depois, para ele ir para o Senado, ele entregou, que foi o presidente lá do Tauá, lá, o dono do Tauá, 6 últimos meses, eu esqueci o nome do cara, um empresário fica aí. Quem que é, gente? Que ele Me foi lembra. Senado. Não sei o quê. Nossa, é o seu João, o dono do Tauá, é o seu João. Isso mesmo. Dono do Tauá. Gente, a gente não lembra dessas coisas, né? A gente não consegue nem lembrar o nome dos governadores. Isso por reagir novo, como é que é, Antônio? Eu vou pegar o nome dele aqui e vou te falar, peraí. Aí se você vai voltando a negócio de prefeito, tenta lembrar quem que era prefeito antes do Calil. Aí eu fico 2 horas... Do Calil é o Márcio Lacerda. O Márcio Lacerda. Não estava nem lembrando. Contagem. E o Calil disputou com o João Leite, aí ganhou do João Leite. Ganhou do João Leite. O João Leite virou vereador, né? Acho que o João Leite sempre foi deputado, né? Foi deputado. Vereador sempre foi deputado. Mas nessa agora não foi vereador, não. Não. Ele foi vereador há muito tempo, depois foi deputado, e daí ele só foi deputado. Aí ele tentou para prefeito um tanto de vezes. E a última vez foi quando ele perdeu para o Calil. Nós vamos ganhar e vamos chutar a bunda dele. O José Vitor escreveu até a vida sobre João Pinto Ribeiro. João Pinto o nome Ribeiro, dele. isso aí. Começando em um pequeno sítio no interior de Minas Gerais. Não é isso, não? Ele tá mandando aqui todo o histórico. Vocês leem. Manda o link do Wikipédia, Zé. Beleza, gente, vamos lá. Se o vice... Aí vamos lá, alguém perguntou isso aí. Se o vice não substituir o titular... Então, beleza, falamos da substituição ou sucessão do titular. Temer sucedeu Dilma. Beleza. Se o vice não substituir o titular nos últimos 6 meses do mandato e nem sucedê-lo, né, poderá concorrer ao cargo do titular.
beleza? Mas ele não pode concorrer ao cargo de vice. Olha que viagem. Então, ele pode exercer 2 cargos como vice e 2 cargos como titular. Essa informação foi complexa. Captem aí a mensagem. Se o vice não substituir ou não suceder, né? Substituição nos últimos 6 meses antes das eleições, ele pode concorrer à presidência, tá? Ou ao governo ou à prefeitura. Só que ele necessariamente ele tem que se candidatar como prefeito, como governador ou como presidente, tá? Então ele pode ser vice 2 vezes, não assumiu o cargo, né? Não sucedeu nem substituiu o chefe de Estado e ele pode então se candidatar ao cargo de chefe de Estado mais 2 eleições. Aí mas isso nunca acontece na prática, Nunca acontece, né? Mas o cara ficaria 16 anos, né? Agora sim, né, gente? O vice... Seria o eterno vice, né? O cara que quer ser vice a vida toda, né? O eterno vice. Nossa. No caso de chefe de Estado, por exemplo, já 2 mandatos de governador, ele pode candidatar para chefe de Estado com prefeitura ou presidente? Não. Depende, tá? Mas não. Porque, na verdade, a gente tem que analisar essas questões aqui. Eu acho que eu coloquei uma jurisprudência assim também, tá? Mas tem que tomar cuidado igual a mesma questão do município, para não considerar fraude, né? Eu simplesmente troco aqui e o cargo é chefe do Poder Executivo, não importando se é estadual, municipal ou federal, né? Então, aqui, ó, é impossível que o chefe do Poder Executivo, que esteja exercendo seu 2º mandato, vir a candidatar-se no período imediatamente subsequente à vice-chefia. Gente, isso aqui é tenso, a letra E e a letra F, tá? Se o vice, ele pode ser vice 2 vezes e pode ser titular mais 2, o contrário não é verdadeiro. Ele pode ser chefe por 2 vezes e não pode ser vice imediatamente depois. É o contrário. Beleza? Agora vamos lá. Se o chefe do Poder Executivo somente substituiu o titular, não houve exercício efetivo e definitivo do cargo para fins de reeleição, podendo ser candidato à chefia do Executivo e, se eventualmente eleito, poderá disputar sua própria reeleição, conforme entendimento do STF. Vamos lá ver qual que é o entendimento do STF. Aqui, ó. Vice-governador eleito por 2 vezes para o cargo de vice, tá? No 2º mandato, sucedeu o titular. Certo que no seu 1º mandato teria substituído o governador. Não é sucedido, substituído. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo deu-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu 1º mandato como titular do cargo. Tá? Então, no caso de sucessão, estaria vedado, né? Agora, no caso de simples substituição, não impediria. É o que a gente falou. Então, só observem aí que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Observando 6 meses, né? Observando 6 meses, né? Eu digo assim, se isso tiver só substituído anterior, né? Nunca exerceu de fato as funções ali do titular, ele não fica impedido, não. Tá? Beleza. Só mais uma pergunta, professora. Pode falar. Normalmente, para estar candidatando e já estando em um cargo público, você tem que pedir a suspensão daquele cargo público. A gente chama desincompatibilização. Durante 6 meses, né? Isso. Então, ele tem que pedir o afastamento 6 meses antes da eleição para começar a sua campanha.
Isso. Né? E sob pena de perder, né? E perdeu, foi embora. Não está mais em nenhum cargo eletivo. Beleza. Tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu já falei que aí eu falei da jurisprudência aqui que a Luana perguntou, né? Sobre mudar de município. Então, eu estou mudando aqui, na verdade, tentando fraudar o fato de eu exercer 2 vezes o mesmo cargo, né? Beleza. Pessoal, inelegibilidade reflexa. Cuidado com esse nome, porque ele costuma aparecer, mas nada mais é do que uma inelegibilidade decorrente de parentesco, tá? E essa inelegibilidade está prevista no artigo 14, parágrafo 7º, né, que a gente já tinha visto, já tinha falado, que são inelegíveis, vou ler aqui o parágrafo 7º, tá? Da Constituição do artigo 14. São inelegíveis. Gente, a minha aula já acabou? Já. Não tô crendo nisso. Não é possível. Ela foi boa, professora, rendeu. Mas é porque eu perdi 10 minutos, senão daria para ter terminado, hein? Tá. Então, mas só para... Vai ter 4 horas. Dá, né, pra gente matar em sexta? Acho que dá. 4 horas dá, né? Então tá. Gente, então, inelegibilidade reflexa, já habituem com esse nome, que na verdade a gente já até falou sobre isso, e eu falei com o Juarez. Juarez, você tinha uma dúvida, que eu não lembro mais qual era a sua dúvida, eu só lembro que eu falei assim, eu falei da questão conta. do garotinho com a Rosinha, Matheus. E aí você estudou e vai contar pra gente? Não, então, eu acho que na verdade pulou, sabe? Não foi consecutivo, não. Entendi. É. E também... e aquele negócio... teve a Rosiana Sarney também? A Rosana Sarney, na verdade, foi com o pai dela, né? Só que aí ele foi para ser candidato a senador em Amapá, sei lá, e ela continuou no Maranhão. Foi. Mas ela ia tentar a presidência, não ia? Aí aconteceu alguma coisa, descobriram uns podres lá dela, não foi? Aí foi mais questão política mesmo, né? Não tem nada a De ver, tirar né? ela do páreo, né? Que ela estava até forte, né, na época. Se ela ia ser uma boa candidata, né? Uma forte candidata na época. Então, pessoal, aqui a gente termina de falar isso aqui na sexta-feira. É um assunto bem tranquilinho também. Só que a gente tem que lembrar da inelegibilidade de vice, de presidente, para poder falar dos parentes deles. E aí, só lembrando aqui, a gente falou isso de direito de família e a gente encerrou a aula aí. Lembrem que os graus de parentesco, a gente tem mania de falar primo de 2º grau, isso não tem nada a ver, né? Parentesco, o grau é 1º grau, filhos e pais, né? É uma linhazinha só. Netos e avós são de 2º grau e de irmão é parente de 2º grau também, tá? Então, quanto a essa inelegibilidade, a gente vai falar só de até 2º grau, que são pais, filhos, netos, avós e irmãos. Tirando isso, o resto pode. Beleza? Professora, essa inelegibilidade de reflexo aí é válida apenas para chefe de executivo também? Nós vamos estar falando dentro de chefe de executivo ou estamos falando de outros casos? Nós estamos falando de chefe de executivo, tá? Aqui é presidente, governador e prefeito. Bacana. Mas eles ficam inelegíveis para concorrer a qualquer cargo eletivo. Se o meu pai é governador, eu sou inelegível de forma reflexa, decorrente ao meu parentesco, para qualquer outro cargo, de deputado, de senador, de vereador. Professora, mas pelo amor de Deus, tem famílias que a família inteira é. Desde que eu tenha sido eleita antes do meu pai ser governador. Antes do meu pai ser presidente. Tá? Bacana. Então, isso aí que talvez cause uma confusão, considerando a atualidade que o presidente, né, tem um filho deputado e senador. 50 milhões de pouco. Tá todo mundo aí, né? Família real. Mas beleza, gente. Então, a gente continua sexta-feira.
no horário de 7 horas. Eu vou gravar as aulas, então, assim, mesmo quem não quiser, quem não puder aparecer, mas eu vou tentar dar todo o conteúdo nos últimos 2 horários, tá bom? E aí eu só passo o trabalho. Quem não for vir sexta-feira, que tiver outra aula, vocês me mandam mensagem aqui no WhatsApp só para eu preparar para vocês uma outra atividade, tá bom? Bacana. Então, tchau, gente. Beijo para vocês. E até aquele abraço forte. Boa noite. Beleza, professor. Abraço. Tchau, Igor.